Bem, amigos, estamos aqui no estádio Jair de Siqueira Bittencourt, o Jaizão, como é conhecido por muitos. Este que, sem dúvida nenhuma, foi o palco de muitos jogos emocionantes na década de 60, 70, início da década de 80, quando aqui desfilaram craques como Jair Piorra, Fofinho, Guruga, Luizinho, Adão Hererê e muitos outros craques. Que quando profissional tivemos aqui jogos emocionantes. Porto Alegre venceu o Flamengo em 1987, fazendo com que a cidade de Itaperuna saísse do anonimato e fosse conhecida no mundo inteiro. Me lembro bem que pelo menos 20 minutos, num programa de esporte da maior rede de televisão do Brasil, o Itaperuna apareceu, a cidade de Itaperuna apareceu para o cenário nacional, quando na matéria mostrou o antes, o durante e o depois da partida inédita, histórica, do Porto Alegre contra o todo-poderoso Flamengo. Para nós que somos amantes do futebol é triste. Para você que no passado passou por aqui, você que ajudou a construir a história deste clube, você que ajudou a construir a história do Porto Alegre, viu nascer, depois da fusão de Unidos, Comércio e o Porto Alegre, você viu nascer o Itaperuna. Foi aqui mesmo, neste palco histórico, que tivemos a maior demonstração de revolta com a arbitragem, quando o treinador do Itaperuna resolveu, para protestar depois de uma péssima arbitragem, da validação de um gol impedido do Edmundo, numa partida entre Itaperuna e Vasco da Gama, o treinador abaixou as suas calças em protesto. Uma cena, em certo ponto, engraçada, mas não é engraçado a situação que se encontra o Itaperuna. Como disse, foi bom enquanto durou, mas nesse caso não faz jus. Você vai ouvir daqui a pouco uma entrevista com o presidente Heraldo, que vai contar um pouco da situação do clube, como se encontra o Itaperuna, e vamos tirar algumas dúvidas em questão da situação financeira e os projetos futuros do futebol profissional do Itaperuna. Eu quero convidar você também a matar saudade, vamos viajar um pouco com imagens aqui da parte interna do clube. Vem comigo, porque vamos matar saudade do Jaizão, o estádio Jair de Siqueira Bittencourt, palco de grandes jogos. Você pôde viajar um pouco com a gente nas imagens e matar saudade deste que, como eu disse, foi palco de grandes partidas. Partidas que emocionaram, partidas que levantaram torcedores aqui mesmo, nesta arquibancada que você está podendo presenciar atrás de nós. O campeonato amador nessa região era emocionante. Tínhamos jogos aqui que mais pareciam decisões de campeonatos profissionais. Quem não se lembra de Adãozinho, Jair Piorra, Adão Hererê. Depois da fusão do Unidos, o extinto Porto Alegre e o Comércio e Indústria, nasceu o Itaperuna, que, como eu disse também, foi aqui, nesse mesmo estádio, que o maestro do passe de calcanhar reconheceu que estava na hora de parar. Sócrates saiu daqui e declarou a sua aposentadoria. Aqui, o campeão brasileiro de 87
ficou pelo caminho, conheceu o Porto Alegre de Adão e Alexandre. Anos se passaram, as dificuldades apareceram para todos, e o Itaperuna, para ele também não foi diferente. E o nosso presidente, Heraldo César Muniz, que representa hoje, responde pelo Itaperuna Esporte Clube, guerreiro, lutador, importante, homem envolvido com o esporte, é amante do futebol. Itaperuna não poderia estar em melhor mãos para tentar, como o Fênix, ressurgir das cinzas. Presidente, boa tarde. Obrigado por falar com a gente. Eu queria que, para iniciar, o senhor falasse um pouco da sua paixão pelo esporte e falasse um pouco de como se encontra o Itaperuna neste momento dentro do cenário do futebol do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu sou apaixonado por futebol, né? Mesmo porque fui jogador de futebol, não despontei no cenário, mas joguei futebol também. Até pouco tempo joguei Master. Aqui mesmo, nós criamos um Master, logo que assumi, criamos um Master aqui para ver se incentivava o pessoal a dar mais credibilidade ao clube. E quando nós assumimos o clube, quando eu assumi o clube devia 5 milhões de reais, aproximadamente 5 milhões de reais. A água, os 40 mil reais da SEDAI, débito de água, uns 5 mil reais aproximadamente, né, de luz. Nós conseguimos pagar a luz, a água quase na sua totalidade, se faltam 5 ou 4 parcelas de 400 reais, é muito. A dívida de 5 milhões conseguimos reduzir aí para hoje, acredito que eu esteja aproximadamente em 2 milhões e 800 mil reais. Fiz vários projetos para recuperar o Itaperuna, mas infelizmente eu não tive apoio, né? Porque não vou me colocar na condição de coitadinho, nem quero. Eu estou me colocando na condição de gestor, porque o meu ramo profissional, o ramo profissional que eu mais destaquei, que eu tenho mais de uma profissão, que eu mais destaquei foi exatamente na área de empresa. Sou advogado há 26 anos, desses 26 anos, quase 20 anos eu milito nessa área comercial, área de empresa. Então, conheço o que eu estou falando, sei o que eu estou falando, não estou falando na abobrinha, e quem estiver do outro lado me vendo, que entenda da matéria, sabe do que eu não estou falando. Houve os projetos, não houve um consenso para a gente ressuscitar o Itaperuna. Existem pontos de vista que não coadunam com o meu. Isso aí, não estou criticando ninguém, não estou falando mal, mesmo que eu não leio nessa cartilha. Eu acho que a administração hoje, quer que ela seja pública ou privada, não cabe mais o cara ficar se maldizendo, dizendo que não conseguiu isso, por isso, ou por aquilo, por aquilo. Cabe sim, o cara tem uma gestão firme e profissional e efetiva. Só que o mandato aqui é muito curto, são 2 anos. São 2 anos. Esse estatuto tem que ser reformado, urgentemente. Tem que haver um consenso da população, dos sócios do Itaperuna, reformar esse estatuto. Não sou candidato a presidente agora, por uma questão pessoal, profissional, mas o próximo presidente que vier a ser eleito vai pegar um clube com administração saneada, tá? Hoje, com as minhas 2 prestações de conta do ano passado e desse ano, hoje sabe-se, por escrito, o que o Itaperuna tem e o que o Itaperuna deve. Presidente, eu sei que o senhor nunca foi de se esconder nem ficar em cima do muro. Não, de forma nenhuma. Jogamos bola há algum tempo juntos. E eu vou aqui ao intervalo. Tá, ok. E já eu vou fazer uma pergunta aqui ao presidente, que muitos querem saber. E como eu sei que homem de pulso firme e de palavra firme, ele vai responder com certeza. 1 minuto eu volto já. Açougue Niterói tem o melhor pra você, o menor preço pra oferecer. No Açougue Niterói, tudo para o seu churrasco. No Açougue Niterói tem o melhor frango assado, melhor atendimento, higiene e qualidade. No Açougue Niterói, muito mais variedade.
O nosso lema é credibilidade. O Niterói é seu açougue na cidade. Aos sábados e domingos, frango assado. Açougue Niterói. Rua Paz de Azevedo, número 2, bairro Niterói, Itaperuna. Telefone 3822-3425. Estamos de volta conversando aqui com Heraldo. Heraldo, que é presidente do Itaperuna e, como eu disse, um lutador. Presidente, há um boato de que o estádio Jair de Siqueira Bittencourt teria ido a leilão e que há ações judiciais rolando para que o Itaperuna venda o seu estádio e quite as suas dívidas trabalhistas. Isso é verdade, presidente? Existem sim. Inclusive nós tivemos um leilão, salvo engano, no início do ano passado. Nós tivemos que alienar o bar da esquina ali, tivemos que alienar a farmácia e tivemos que alienar a funerária. Isso que é um terreno, é um lote só, mesmo porque não tinha como desmembrar. Aquele lote foi alienado para pagar um leilão na Vara do Trabalho, que levaria um prejuízo enorme para o Itaperuna. E contamos, inclusive, com o apoio do rapaz, do Ronaldo, na época depositou o valor, que se não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui hoje conversando. E com esse faturamento aí, que nós pagamos 50% na mão, aquele lote foi vendido por 730 mil reais. Desses 375 mil, nós conseguimos, aí que está, não é milagre, aí que está a redução da dívida. Nós conseguimos pagar mais de R$1 milhão na Vara do Trabalho. De que forma? Como eu te falei, eu tenho experiência, o critério era o seguinte: leilão, os processos trabalhistas que estavam em leilão, os processos trabalhistas que estavam sendo designados praça e os processos trabalhistas que estavam em penhora, ou seja, já tinha transitado e julgado e já estava caminhando para a praça. Então nós conseguimos destituir aí quase que umas 10 ou 15 praças, né, que são os chamados leilões, conhecidos como leilões, né? Agora, existe um processo, eu vou ser público aqui, que eu não vou esconder nada de ninguém. Existe um processo na Vara Federal, que é do INSS, que a dívida hoje deve estar em quase 700 mil reais. Esse processo já foi feito o refis, não cumpriu o refis em 2010. Foi eu, inclusive na época eu era procurador do clube, fui a Campos, consegui esse refis, que evitamos o leilão também naquela época, que tinha 3 empresários. O leilão foi realizado na Casa do Comércio, perto da Igreja Católica ali, Casa do Comércio, Casa do Sindicato do Comércio, não sei, ao lado da Matriz São José da Bahia. E nós conseguimos, à época, em tempo recorde, parcelar a dívida, pagar os atrasados, a junta comercial. Conseguimos suspender o leilão na época. Inclusive, na época, tinha 3 pessoas lá que estavam, 3 que eu conheço, né? Eu soube que tinha mais empresário de fora, mas eu não conheço. Assim, querendo arrematar o estádio. Arrematar o estádio, que seria a primeira praça por 6 milhões, onde está avaliado por 6 milhões, e a segunda por 3 milhões. Então, conseguimos suspender esse leilão. Tá? E esse processo que eu estou falando com vocês, eu estou dando isso público, tá? Estou falando isso público agora aqui. É o que está segurando o Itaperuna Esporte Clube, tá? Juridicamente, não foi repactuado, não foi pago esse processo, porque hoje ele segura os outros processos na vara civil comum, que estão em fase de leilão de outros credores que também têm interesse em arrematar o estádio. Presidente, então para que quem está em casa possa entender da maneira que o senhor está colocando, uma maneira clara e que, na minha visão, não há dúvida. O fim do Itaperuna é questão de tempo. Do estádio. Esse estádio aqui, Jair de Siqueira Bittencourt, o fim dele é questão de dias, talvez anos. Veja bem, eu não gosto dessa melancolia de fim. Eu, por mim, já várias vezes convoquei a imprensa, convoquei a população local. Gente, o Itaperuna hoje não deve 3 milhões, deve 2 milhões e 800 mil reais. Se viesse um empresário aqui, sério, com 5 milhões,
solucionaria o problema do Itaperuna. O Itaperuna não tinha que vender esse estádio. Ou seja, se tivesse que vender a posteriori para fazer um estádio lá, exemplo Nacional de Muriaé, que inclusive eu tenho a estrutura toda do Nacional, que eu fui pessoalmente lá, conversei com o presidente nacional, ele me deu as coordenadas, me deu o orçamento do estádio, quanto os custos do estádio eu tenho em mãos hoje. Foi feito um processo judicial lá, aonde que eu achei viável, que eu gostaria de ter feito em Itaperuna também. Só que infelizmente eu não encontrei ninguém que fizesse isso. Não estou incentivando ninguém a entrar na justiça contra Itaperuna. Estou falando que seria uma forma judicializar o Itaperuna Esporte Clube. Para quê? Para manter uma maior transparência nas contas do Itaperuna. Porque a população aí, nesse caso, teria calma, teria cautela e teria tempo para investigar as contas do Itaperuna. Tá? Eu não estou dizendo que nós estamos querendo mascarar, pelo contrário, estou tornando público aqui uma situação que já vem se arrastando há vários anos em Itaperuna. Presidente, pode haver forças obscuras que estão lutando para que o Itaperuna realmente venda o estádio? Eu seria leviano em dizer que não. Entendeu? Forças que já passaram aqui pelo clube e que talvez já estiveram até à frente. Eu não vou denominar A, B ou C, né? Porque eu estaria leviano, eu sou advogado, sei das minhas responsabilidades civis quanto a essa declaração, entendeu? Mas não vou falar com você que não existe, tá? Não existe. Não existe em que circunstância? Não existe que o próprio comércio em si, a própria lei do mercado de negócio, que eu também hoje sou um cara mais voltado para o negócio hoje, e a administração, como eu disse, a profissão que eu mais me destaquei foi a advocacia. Mas eu tenho outras funções, inclusive uma delas é sobre negócios. E eu acredito que não é novidade para ninguém que um ponto comercial desse não atraia alguns investidores, né? Agora, presidente, deu para a gente perceber que aqueles amantes que torcem para que este estádio voltasse a ser o que já foi um dia, palco de grandes partidas, inclusive está aqui próximo de nós, Pacato, né, fez história a defender pênaltis aqui do Romário, que fez nascer até do próprio Romário o interesse de levar o Pacato para atuar em outro clube, devido à sua qualidade. Dá para a gente perceber bem claramente que dificilmente teremos aqui novamente grandes jogos como no passado. Uma outra pergunta, finalizando a questão do Jair de Siqueira Bittencourt, não há dúvida para ninguém de que provavelmente o estádio será vendido para quitar dívidas que estão rolando na justiça. O Itaperuna, a equipe, voltará a disputar uma competição profissional? É verídica a questão de que a federação puniu o Itaperuna com a perda da filiação? Puniu. A federação hoje, o débito do Itaperuna hoje na federação, segundo informações que não tem nada por escrito. Eu fiz vários requerimentos na federação, mandei vários ofícios na federação, inclusive para saber se o Itaperuna tinha algum dinheiro depositado em função da formação de jogadores, né? Porque são vários jogadores que saíram daqui e, como num passe de mágica, sumiram. Mas eu não vou criticar A, B ou C. O negócio eu não tenho esse perfil de ficar falando que nem me colocar como vítima e nem criticar alguém. Eu acho que a gestão negocial, o cara tem que saber. Hoje não tem mais espaço para amador hoje, tá? Qualquer clube. Agora eu acompanhei a negociação do Americano em Campos com o pessoal da Embeg, inclusive o presidente americano me chamou, conversou, falou assim: nós estamos vendendo o Americano, o Itaperuna também poderia ser vendido. Eu conversei com o senhor Paulo César, que é o presidente da Embeg, um dos diretores da Embeg. Houve até uma proposta que foi bem agilizada, entendeu? De se construir um estádio no Vale da Seringueira, capacidade para 8 mil a 10 mil, dentro da nossa negociação, e
Em contrapartida, ele pagava o dívida da Itaperuna, né? Hoje está em torno de 2.800.000, 2.600.000 aproximadamente, depende da correção monetária, da verificação de valores, e ficaria com o estádio. Quer dizer, eu achei um excelente negócio, mas não tive também tempo, creio eu que vou dizer isso, não tive tempo para reunir a maioria dos conselheiros e que eles aprovassem essa negociação. Entendeu? Mas não estou aqui criticando a A ou B, é porque a única coisa que eu critico eu vou criticar agora, veementemente, esse estatuto. Tem que ser reformado o estatuto, porque senão pode entrar aqui os melhores empresários do mundo que não resolvem o problema da Itaperuna. Em 2 anos não se faz nada, você não inicia um projeto, quanto mais tocar o projeto e terminar. Dá para a gente perceber, presidente, que é uma tristeza Muito nas suas grande, palavras, muito grande. porque deu para perceber durante seu mandato de que o senhor veio aqui com o intuito realmente de levantar o Itaperuna. Eu quero futebol. E já no final aí do seu mandato, o senhor chegou à conclusão de que isso não vai acontecer, devido às barreiras impostas, até mesmo pelo próprio estatuto. Os mecanismos administrativos que levam o clube hoje. E pessoas de fora também, deu para a gente perceber que não se apresentaram para ajudar o senhor, ou eu estou enganado? Não, verdade. Eu não recebi uma oferta sequer da pessoa chegar ao clube, me ajudar e vir para investir no futebol. O que eu mais quero, não estou jogando a toalha, vou deixar de ser presidente, mas não deixarei de ser itaperunense, torcedor de Itaperuna, fiz a minha parte, acho que ninguém pode ser perpétuo em cargo nenhum, quanto mais de mandatário. A gente tem que passar por aqui, deixar a contribuição e lá na frente ver que fez um bom trabalho, mas não deixarei de ser conselheiro do clube, vou continuar sendo conselheiro, vou continuar ajudando, fiscalizando, e se Deus quiser, eu acho que o presidente que vier aí tem condição sim, tem que levantar. Gente, o Itaperuna é futebol, gente, não adianta a gente fugir disso. Eu agora estive lá com o pessoal do Nacional de Muriaé, eu tinha esse mesmo projeto. Eles vão colocar o time na primeira divisão. Começa em janeiro. Quer dizer, o Nacional de Muriaé fez um contrato com o Nacional de Belo Horizonte. Eles vão usar o CNPJ do Nacional de Belo Horizonte e vão disputar a primeira divisão do Mineiro ano que vem. Isso era um dos meus projetos. Caso que se eu fosse reeleito, se eu tivesse que ser reeleito e tocar o futebol, seria isso. Entendeu? Mas eu creio que, com muito pesar que eu olho esse estádio assim desse jeito, cara, entendeu? Esse estádio tá interditado pelo Corpo de Bombeiro, não é obra de custo alto, não é. Eu não sei o que houve que o pessoal deixou de apoiar o futebol. Presidente, eu vou entrevistar aqui o senhor, mas eu vou dar a minha humilde opinião. O que me deixa triste dentro desse contexto é que as mesmas pessoas que fizeram esta fusão, que conseguiram matar o comércio e a indústria, mataram ele quando fizeram a fusão, Unidos, que hoje quando a gente passa ali onde era o campo do Unidos, nos deparamos com mansões. Outras propriedades que o Itaperuna tinha, que a gente tem conhecimento que foram vendidas, já não existem mais. Eu queria saber onde estão essas pessoas. Pessoas que a gente tem conhecimento até mesmo que não eram nem sócios do comércio, da noite para o dia, passaram a ser, começaram a militar dentro do conselho e aprovaram esta fusão. Queria que essas pessoas aparecessem agora, presidente. Eu gostaria também que essas pessoas aparecessem, mesmo porque nós não temos formalidade, legalidade nenhuma para tecer comentário a esse respeito. Por quê? Porque o que nós temos hoje, o que eu tenho hoje é acesso ao livro do Conselho Deliberativo do clube, onde houve várias eleições. Que eu posso afirmar hoje, sem dúvida nenhuma, é que a minha prestação de conta desses 2 anos, do ano passado, 2012 e 2013, que ela vai terminar agora em novembro, porque do dia 11 de novembro já é outro candidato, já é outro presidente, é novo presidente, salvo engano, foi a segunda prestação de conta. Salvo engano, a primeira foi do seu Custódio. O senhor quer dizer que da fusão para cá... Segundo o livro do Conselho Deliberativo, que eu tive acesso a ele, dei uma olhada,
Não teve. Mas veja bem, eu não estou dizendo Que não, esses livros que isso não, aí foi um não fato. existam, né? Que isso aí foi um fato que gerou qualquer prejuízo para o Itaperuna. Não estou dizendo isso. O que eu tenho certeza, que eu vou te dizer que o custo do futebol hoje é um custo alto. O que nós teríamos hoje para ter um time na terceira divisão? Nós teríamos que ter hoje um apoio de 10 empresas, o orçamento pronto. Essas 10 empresas, cada uma delas, teria que dar, no mínimo, 50 mil reais. Faria um total de 500 mil reais. Daria para disputar o campeonato da terceira divisão sem onerar o clube. O que é onerar o clube? Deixa eu te explicar. É o seguinte, não dá para tocar futebol hoje, você falar assim, eu vou pagar o jogador, vou botar o time no campeonato, pagar a federação, pagar a viagem, mas aí, quando acaba o campeonato, geralmente são 25 a 30 jogadores, no mínimo, tá? Que estão inscritos no clube. Esses 25 a 30 jogadores têm direito trabalhista. Tá? Então, quando se fala na totalidade, tem que se incluir as questões fiscais. Ou seja, o direito trabalhista de cada um dos jogadores. O que não dá é para você fazer uma projeção de gasto e deixar isso de fora. Não dá, porque aí vai gerar essa dívida que está aí. Inclusive a pergunta é essa, presidente. Há ações trabalhistas tramitando de outras administrações? Tem, outras administrações. As ações trabalhistas que tem agora, da minha administração, nenhuma. As poucas ações trabalhistas que tem ainda na Vara do Trabalho... Daria para o senhor citar assim, um ex-jogador que já há muito tempo passou aqui pelo Itaperuna e que move uma ação contra a equipe? Não, dá para citar. Nós até fizemos um acordo com ele que foi o objeto do leilão. Foi Silvano, cara, eu não lembro o sobrenome. Silvano Diamantino. Esse processo que foi o Você processo... lembra o ano que ele atuou pelo Itaperuna? Salvo engano, foi 96, não lembro, rapaz, não dá para te falar assim. E essas 96, 96 é 2000, não vou te falar aí, vou te precisar da data porque não tem como saber. Hoje, qual seria a dívida do Itaperuna hoje? Hoje, 2.800.000 reais, no máximo. Vamos falar um pouquinho rapidamente para nós encerrarmos, presidente. Questão da federação. Essa questão da federação. O Itaperuna disputar a Série B do Rio com portões fechados. Um alto custo de arbitragem. Né? Isso contribuiu ou contribui, não só contribuiu para o Itaperuna, mas também contribui para que outras equipes, como o Itaperuna, caminhem também para a mesma situação que se encontra hoje o Itaperuna Esporte Clube? Evidentemente. Se não houver uma reformulação nessa estrutura pela federação do Estado do Rio de Janeiro, eu não sei nem se eles têm interesse que o clube do interior participe, porque hoje, um borderô hoje, salvo engano, está na faixa de 8 mil reais. Tá, salvo engano, 5 mil reais o profissional e 3 mil reais o amador. Com portões fechados, como levanta esse dinheiro? Não tem como, cara. Não adianta, é o que eu te falei. O futebol hoje não cabe mais amadorismo, não cabe mais. Se o clube hoje quer se profissionalizar, ele tem que se reestruturar na área administrativa, financeira e ter um gestor profissional. Se não for assim, não vai chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer? Vai começar, vai parar, vai se endividar e vai ter prejuízo. O clube hoje tem que ser tocado como empresa. A empresa não pode ser deficitária. Se a empresa não gerar lucros, não vai para frente, não adianta. Futebol profissional, então, no Itaperuna, a médio e curto prazo, de maneira nenhuma? Eu não vejo assim não. Eu não estou querendo dizer quem será o próximo presidente, não sei se ele vai ter o mesmo perfil, o mesmo pensamento, mesmo porque 3 pessoas no mesmo lugar pensam diferente. Não estou denegando nem mais, nem estou falando bem nem mal. Estou sendo isento, né? Estou me isentando de qualquer responsabilidade que eu tenho. A exemplo disso, o Americano de Campos vendeu o estádio dele e vai disputar em Cardoso Moreira a Série B.
O que eu volto a dizer é o seguinte: mesmo eu não sendo o presidente do Itaperuna, mesmo eu sendo conselheiro aqui, eu vou pedir encarecidamente, alguém que esteja do outro lado, que acredita em mim, que está me ouvindo, o comércio local ajuda o futebol de Itaperuna a reerguer. Quer que seja sobre ingerência, quer que seja sobre parceria, mas o futebol de Itaperuna, gente, não pode acabar, pelo amor de Deus. Onde que eu chego aí fora, Belo Horizonte, às vezes São Paulo, Rio, tem Macaé outro dia, conversando com o pessoal do Macaé, o pessoal, pô, Itaperuna não vai voltar não, presidente? Eu falei, vai voltar sim, mas nós dependemos de patrocínio, essas coisas todas. Então eu estou convocando os empresários da cidade que queiram, gente, vamos suspender o futebol de Itaperuna, vamos achar uma fórmula para a gente levantar o futebol de Itaperuna. Se esse estádio vier a ser vendido, creio eu que não pode ser no leilão, tá? Pelo amor de Deus. Leilão não. Porque se for vendido no leilão, aí o Itaperuna acaba. Porque lá, o valor, nós fizemos o recurso, fomos para o tribunal, TRF no Rio, perdemos quanto a essa avaliação de R$6 mil, que é muito baixa. 6 milhões. 6 milhões, desculpa. 6 milhões, que numa segunda praça vai a 3 milhões, isso eu não quero. É isso que eu debati até hoje. Mas isso é a parte. Vamos lá. Volto à questão do futebol. Vamos ajudar o Itaperuna Esporte Clube, gente. Eu me proponho a ajudar, me proponho a fazer uma comissão, criar. Nós temos profissional de alto nível em Itaperuna parado. E vou citar alguns nomes. Pacato, Bel, tem outros profissionais aí que conhecem futebol profissional a fundo. Então, vamos ajudar esse pessoal. Eles já conversaram comigo, eles estão interessados a vir trabalhar. O Merica, tem outros nomes aí. Eu ficaria a tarde toda citando nomes aqui. Quer dizer, esse povo gosta de futebol em Itaperuna, foram jogadores, querem ajudar. Mas, infelizmente, o que falta é o principal, recurso financeiro. Não se toca futebol hoje sem dinheiro. Não, isso é ilusão, não adianta. Para a gente colocar um time na terceira divisão hoje, o orçamento mensal mínimo são R$500 mil. Questão da federação ter desfiliado a equipe. Olha, eu não tenho essa notícia não. Não me comunicaram. Estive lá 2 ou 3 vezes, não me comunicaram a desfiliação do clube. Tá? Eu tenho notícia sim. Tenho notícia que o Itaperuna deve R$190 mil na federação. Inclusive estive lá, fiz o ofício, pedi as contas do Itaperuna. Inclusive o rapaz me falou que tem um cheque lá, mas não falou de quem que é. Um cheque que foi dado, que voltou sem. Foi uma história assim que eu não vi o cheque também. Então precisa que se apure isso aí com mais veemência e que o pessoal não abandone Itaperuna. A população de um modo geral, o comércio de um modo geral, o nome, gente, do Itaperuna é conhecido interestadual, ou seja, é conhecido quase que no Brasil todo. Praticamente aquela vitória em cima do Flamengo fez o nome da cidade, na época então era Porto Alegre, mas o nome da cidade ser conhecido no mundo inteiro. Temos notícia de um jornal no Japão que deu na época a derrota do todo-poderoso Flamengo, que meses depois, como eu disse no início da matéria, conquistaria o título da Copa União. Alguns meses depois o Flamengo ganhou o título daquele ano. E foi justamente no ano que o Flamengo veio aqui e perdeu. Mas tem uma coisa mais importante que você não está sabendo, que eu tenho que falar aqui porque é fato de honra para mim, onde que eu esteja. Vou com Volta Redonda, vou com o Americano em campo, vou com o Goitacás, vou com o Macaé. Isso só está dizendo que se eu saindo do Itaperuna, só vai continuar tramitando no futebol. Continua. Tem um ponto de honra, talvez igual ou do mesmo nível. O Itaperuna, ele foi, salvo engano, em 91, ele foi vice-campeão brasileiro da Série B. Que aquele sorteio, diga de passagem, que uma nuvem ainda pairou sobre aquele time sorteio. Do interior do estado do Rio de Janeiro, eu falo isso na federação, eu falo isso na CBF, eu falei isso para Bandeirantes, falei isso para Inter TV. Esse orgulho nós temos, tá? E ninguém nos tira. Agora, tomara que o seu veículo de comunicação chegue em algum... Vai chegar, com certeza. Em alguns lugares que a gente possa reaver a população de Itaperuna, reaver o comércio de Itaperuna, reaver os empresários de Itaperuna. Gente, profissionais nós temos aqui.
Não precisamos de sair, não. Nós temos excelentes treinadores, excelentes jogadores, excelentes preparadores físicos, preparador de goleiro. Nós temos tudo aqui, gente. Hoje, eu posso dizer, eu posso ser vaidoso nesse ponto. Hoje eu conheço do roupeiro, a CBF, conheço tudo do futebol profissional hoje, inclusive do Itaperuna. Eu conheço os trâmites, eu sei quando o cara entende, quando não entende. Hoje eu tenho olho clínico, olho técnico, para saber disso. Como eu te falei. E vou continuar ajudando o Itaperuna, mesmo que eu sou torcedor aqui, sou apaixonado. Presidente, para encerrarmos, eu posso afirmar de que outras administrações dificultaram a aproximação do comércio, isso eu tenho certeza, presidente. Porque outras administrações não tiveram, junto com a população itaperunense, o conceito que o senhor tem, a credibilidade que o senhor levanta. Obrigado. Por isso eu afirmo que a população, o comércio em si, ele não ajudou mais o Itaperuna justamente por causa disso. Porque pairava uma certa dúvida quanto a outras administrações que passaram por aqui. E para quebrar aí essa barreira, presidente, como o senhor mesmo disse, são necessários muito mais que 2 anos. Eu quero agradecer, presidente, sua participação e dizer que, assim como o senhor, estamos tristes de ver este que foi o palco de grandes jogos, não só do futebol amador, como de futebol profissional e que, infelizmente, caminha para o fim. É uma triste notícia. Amigos que no Rio há algum tempo têm me perguntado sobre a situação do Itaperuna, profissionais da imprensa que cobriram o campeonato estadual passados que o Itaperuna participou, que vieram aqui no final da década de 80, início, meados e fim da década de 90, e que perguntam e que através dessas imagens vão poder matar saudade. Tenho certeza que não serão as imagens que eles gostariam de ver do Itaperuna, mas são imagens reais que o senhor em momento nenhum quis maquiar, até porque o seu interesse, o seu projeto era levantar o Itaperuna e colocar a equipe de volta no cenário do futebol nacional, eu tenho certeza, como já disputou um dia. E por dificuldades que já estavam aqui quando o senhor chegou, isso não foi possível. Presidente, obrigado, parabéns. Não vamos jogar a toalha, não. Não, parabéns por tudo aquilo que o senhor fez pelo Itaperuna. Obrigado. E eu tenho certeza que quem perde nisso tudo é só o futebol da nossa cidade. Triste é que no meio desse naufrágio morreu também o futebol amador que ficou pelo caminho. Infelizmente, os grandes jogos, as grandes rivalidades, essas dificilmente vão ressurgir. Mesmo que o Fênix Itaperuna venha renascer das cinzas, eu acho que o futebol amador dificilmente vai trilhar o mesmo caminho. Vamos torcer juntos. Obrigado, presidente. Um abraço, obrigado. Ainda falando aqui no estádio Jair de Siqueira Bittencourt, ao meu lado uma figura que muitas pessoas, muitos jogadores que atuaram aqui no Itaperuna conheceram e vão matar saudade. Carlão, isso, roupeiro, ora massagista, ora administrador do clube, por que não? Anos vividos dentro do Itaperuna. E aqui em off, ele me confessou a tristeza de chegar aqui e ver o estado de abandono que encontra-se o estádio Jair de Siqueira Bittencourt. Carlão, boa noite, né? Horário quase boa noite. Quase boa noite, boa tarde já com cara de noite. Estamos no horário brasileiro de verão. Você me relatou agora há pouco a sua indignação e tristeza de chegar aqui ao estádio, você que já não faz mais parte do quadro de funcionário do Itaperuna, chegar aqui e ver o estado de abandono que encontra-se o estádio nesse momento. É complicado, né, mano? Você vê um estádio igual o Jair de Siqueira Bittencourt chegar a um ponto, o estado que tá, né? São 23 anos de clube, trabalhado. Aí você vê um abandono total, é difícil, complicado. Eu vi que quando você falava, chegava a emocionar ao olhar aqui. Nesse gramado você viu grandes jogadores. Vários jogadores. Qual foi o que mais te impressionou?
que atuou dentro do Itaperuna e que atuou contra? Os que atuaram contra, para mim, os melhores que passaram aqui foi Andrade, Adílio, né? Inclusive o Jaime, esse que é treinador do Flamengo. Você então viu o Jaime atuar aqui pela equipe do Flamengo? Com certeza, absolutamente. E da parte do Itaperuna, Pestana, Pacato, Alcé, Falecido, Ronaldo Pereca, um grande lateral, Serginho e outros. Serginho passou aqui, Com certeza. atuou, fez seu nome no Mila, no São Paulo, Em vários clubes aí, né? Inclusive Cruzeiro, São Paulo. mas passou aqui passou aqui pelo Itaperuna. É verídico que Serginho aqui no Itaperuna encontrou uma situação muito difícil, é verdade isso? De início ele veio, de início foi difícil. A vida de jogadores, ainda mais equipe, né, pequena, é complicado, né? Mas ele deu a volta por cima, né? E hoje tá bem, rico, né? Bem pra caramba. A vida é isso aí, a vida continua. Serginho chegou a entrar em contato alguma vez, depois que ele foi pro Mila, alguma coisa, ou não? Você não teve mais Tive contato com ele quando ele teve no Cruzeiro. Ele teve no Cruzeiro, eu tive contato com ele. Fora isso, Não, depois não tive mais contato com ele mais. na primeira vitória do Itaperuna contra o Flamengo, então Porto Alegre, você já estava aqui, cara? Já estava aqui no início, Início Porto da Alegre carreira? não. O Porto Alegre ainda não, mas eu sempre vim aqui, né, ver o Porto Alegre, mas na fusão eu já estava aqui. Fusão do Mas Itaperuna. numa cena eu tenho certeza que você estava. No Paulo tirar a roupa, treinador do Itaperuna. Estava. Como é que foi, Carlão, aquela cena? Como é que foi aquela situação? Será que foi alguma coisa de relâmpago ali da mente dele, alguma coisa? Vou tirar a roupa, que é a única maneira que eu tenho de protestar. Até então o time estava bem, né? O time estava ganhando de 2-0, aí uma mudança que ele fez, tirou o lateral, que agora eu não me lembro do momento, botou o outro lateral que chama o apelido de Mandi. Foi aonde que O time desandou. desandou, aí o Cruzeiro, o Vasco cresceu, com Edmundo, Jean, aí complicou a equipe do Itaperuna. E o Edmundo estava impedido mesmo? O Edmundo não estava impedido, não estava. Só que o lateral que estava, que era o Mandi, era meio fraco, novo. Então foi aonde que saiu os gols do Vasco todo em cima dele. E onde revoltou o treinador, Onde foi voltou Paulo Mata. Paulo Mata, Paulo Mata, foi o Paulo que Mata. depois foi punido e banido. Foi punido, futebol. foi banido do futebol. Não trabalha mais em lugar nenhum. Até hoje eu não sei Não onde ele trabalha, anda. foi punido. Foi banido do futebol. Pelo menos no Brasil, ele não trabalha mais. Bem parecido com a situação daquele árbitro, daquela história do Sei, eu não sei qual, mas eu não lembro. da venda de resultados, aquela questão das apostas. Carlão, dá uma tristeza olhar essa situação. Dá uma toda. tristeza você olhar um clube desse que já teve na primeira divisão, então até na segunda também, mas tudo abandonado. Abandonado, é terrível, é horrível. Esperança É uma pena. de voltar, acho que nunca mais. Com a diretoria que está falando aí que deve vir aí, tomara que eles façam um bom trabalho, né? Se eles... Não vamos citar aqui nome, mas alguém que já teve aqui no passado ou não? Eu acho que depende, né? Porque tem vários candidatos aí, né? Eu vi falando que tem Mas vários alguma candidatos. chapa é composta por candidatos que já passaram aqui pelo Itaperuna, na diretoria? Eu acredito que deve ser sim. Eles estão falando aí, né? Até o Heraldo falou agora há pouco aí, né? O Ademir, né? Agora os outros eu não sei quem é. Mas eu acredito que é do mesmo ramo do futebol. Acho que alguém aqui para evitar a venda do estádio, acho que é difícil. É difícil. Carlão, brigadão. Obrigado. Bem, amigos, nós vamos encerrar a nossa matéria agradecendo você pela sua participação. Você pôde matar um pouco da saudade do estádio Jair de Siqueira Bittencourt, o Jaizão, que infelizmente, palavras do nosso próprio presidente, dificilmente vai conseguir ficar de pé pelas dívidas que tramitam na justiça. Segundo o próprio presidente, o clube já foi a leilão, ele conseguiu
na justiça derrubar, impedir que houvesse um lance. Houve uma negociação, parte do clube já não pertence mais ao Itaperuna, que é a questão do bar em frente ali ao hospital. Sacrificou na carne, corte foi na carne, navalha na carne para impedir que o estádio todo fosse a leilão. Segundo o presidente, isso é quase inevitável. Obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Para encerrar, uma frase triste. A águia no Jair de Siqueira Bittencourt não voa mais.